Rodrigo Caetano, bem-vindo à Seleção, tudo bem? Tudo bem, Zé? Que prazer estar aqui contigo e com os amigos aí, o Júnior, o Serginho, o Lino. Prazer enorme mesmo. Da última vez que você veio, você estava sendo demitido do Flamengo e veio ao programa, foi muito legal, das explicações, e agora um outro ambiente da sua vida. Você está num clube que está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro e faz uma contratação de muito impacto, de Paulo Guerreiro. O que você nos conta dessa contratação? Porque eu imagino que haja muitas dúvidas. O que levou o Inter a apostar, a investir em Paulo Guerreiro? Bom, Ezequiel, até obrigado pela oportunidade também, primeiro, e pelo convite, né? Até porque o convite eu recebi antes, né, da contratação do Paulo e muito mais para a gente falar sobre o momento do Inter. Verdade. Acabou coincidindo com a vinda do Guerreiro. E o bom é que nem naquela época em que eu aqui estive, né, acabando dando as explicações, né, as quais a gente tem que ter a noção de que um executivo de futebol, assim como o técnico, ele não é responsável por todas as decisões do clube. Muitas das vezes imagina-se que sim. Da mesma forma, essa campanha do Internacional também ela é retrato de um trabalho que foi iniciado, eu acredito, desde o ano passado na Série B. Mas isso a gente vai, né, falar aí na sequência. Em relação ao Paulo, o que fizemos foi acompanhar realmente esse desfecho que é público e notório para todos, que o Flamengo fez a opção de não renovar com ele. E entendemos isso como uma grande oportunidade, né? Ao longo desse período que eu estou lá no Internacional, nós fizemos algumas desonerações importantes, né? Jogadores que lamentavelmente estavam treinando em separado, outros que não eram utilizados, para que abrisse dentro da folha a possibilidade de algum tipo de investimento. De lá para cá, nós acabamos levando o Emerson Santos do Palmeiras, o Jonathan Alves também, e aí com a não renovação do Paulo, a gente entendeu que seria uma grande oportunidade de elevar, né, a qualidade também de todo o nosso elenco, que já, no nosso entendimento, já é de bom nível, com a chegada de um jogador internacional, pro Internacional. Diz uma coisa, além do benefício técnico, né, que ele vai trazer, porque todos nós já vimos o Guerreiro, não só na Corinthians, Flamengo, na seleção peruana, mas no extracampo, uma contratação desse impacto, o que pode trazer para o Inter nesse momento? Pois é, Júnior, ele, na verdade, por ele ser uma figura internacional, obviamente que nós temos que rentabilizar isso. Não tem a menor dúvida, é um desafio que o Internacional tem, até porque não vai ter investimento inicial, né? E isso... Investimento de fora, você disse, não tem parceiro na Não, contratação? não, o Inter não está comprando Exato. o Guerreiro. É uma questão de salário e a duração do contrato. Estava embutido nisso. Exato. Livre no mercado. Exato. Livre, você não tem a outra parte, ou seja, você não tem uma aquisição, né, em relação a um determinado clube. Isso talvez tenha sido o que viabilizou. O fato, como eu disse, de desonerações. Mas, obviamente, viu, maestro, que nós vamos rentabilizar o clube como um todo, na área de marketing, principalmente... assim, para vocês entenderem, não é fácil, né, para um clube com as conquistas do Internacional, com a história recente do Inter, ter caído de divisão ano passado. Aquilo que era uma das maiores fontes de receita do Internacional, que era o seu quadro de sócios, obviamente que também, apesar de ter garantido aí digamos, uma normalidade, ele podia ter sido alavancado. Mas como o Internacional também vem dentro do campo reagindo, a expectativa nossa é que resultado de campo, sendo competitivo e também com mais um, né? Porque lá nós temos desde D'Alessandro e outros tantos, já eternizados na história do Internacional, a vinda de mais um jogador desse quilate, ele tem tudo para alavancar também novas receitas. Uma dúvida, depois já passo aqui para o Serginho e para o Lino. Você falou em desonerações e em rentabilizar essa contratação do Guerreiro. Ele chega já cabendo no que o Inter tem hoje de orçamento ou o Inter vai ter que buscar um orçamento a mais para o Guerreiro caber no time? Não, já vem cabendo sim. Esse espaço, essa possibilidade, ela já existiu, como eu disse. Além das desonerações, o Internacional fez algumas... tivemos alguns movimentos que realmente fomos felizes no que diz respeito a essa janela, né? Porque, na verdade, foram negociados atletas nessa janela que não estavam no nosso grupo. Né, principalmente caso de Valdívia e Anselmo para o mundo árabe. Fora o Alisson. Fora essas tantas por solidariedade, né? Alisson, Fred e assim por diante. Então o Inter vem ganhando já há algum tempo, né, com a formação de atletas.
Então isso viabilizou alguns, ou pelo menos minimizou alguns dos problemas. Qualquer problema que o Internacional venha a ter daqui para frente, ela não é causada por conta da chegada do Paulo. Isso eu posso afirmar para vocês. Tem um número final do Paulo Guerreiro de investimento, 3 anos de contrato? São 3 anos de contrato. Vai dar quanto essa conta no final? 10 milhões de reais? Lino, eu assim, preservando sempre, até porque a minha função é essa, a questão contratual, ela também tem suas cláusulas de confidencialidade, sei que o torcedor sempre quer saber, mas o que eu posso te dizer é que o Internacional teve a responsabilidade suficiente para dar esse passo. Pois é sobre isso que eu queria te perguntar. Bom, primeiro, é uma contratação extraordinária do ponto de vista de campo, né? Que você fala também do marketing, mas tem uma outra coisa que é a confiança, né? Quer dizer, chegar um jogador do tamanho do Guerreiro num grupo que há anos tem problema de confiança é muito bom, claro, é óbvio, né? Agora, o balanço do Internacional do ano passado foi muito negativo, né? Tem lá 357 milhões de dívida, tem uma outra conta que fala em 700 milhões, mas é uma conta que parece equivocada, porque inclui o Beira-Rio, e o Beira-Rio não entraria num balanço desse. É isso mesmo. Mas enfim, né? Uma dívida alta, né? Foi um resultado muito ruim no ano passado financeiramente. Serginho, desculpa eu te interromper, que diga-se de passagem, o Beira-Rio é um dos únicos, aliás, um dos poucos, se não o único estádio em que você não vê qualquer tipo de notícia negativa, principalmente em relação às próprias... Dos estádios da Copa, né? Exatamente. Porque ele foi totalmente bem negociado, foi totalmente feito com muita responsabilidade, né? Quer dizer, mesmo dizendo, quer dizer, que ele cabe dentro da folha, né? O que o Inter está trazendo de prejuízo é preocupante. Não é temerário você se comprometer nos próximos 2 anos, 3, né? 3 anos. 3 anos a partir de agora, né? Com uma conta alta, porque claro que ele não é barato, né? Não, sem dúvida, mas é justamente por isso. No que diz respeito ao nosso custo mensal, por conta de todas essas ações que fizemos anteriores à chegada dele, é que ela foi realizada de forma responsável. O que nós talvez tenhamos de compromisso futuro, eles são para mais de 2 anos na frente, e aí é que nós temos que ter a capacidade, quando eu falo, não é só o Internacional, não. Qualquer clube no futebol brasileiro, na minha visão, trabalhar realmente melhor, rentabilizar principalmente melhor os seus ídolos, a imagem dos seus ídolos, assim como a gente vê na Europa a cada dia, né? Muitas vezes, antes do atleta desembarcar em determinado clube na Europa, ele já foi pago, né? Quem sabe um dia a gente chegue nesse estágio. E como o Inter vai monitorar a questão jurídica envolvendo o doping do Guerreiro, que pode ter uma reviravolta a qualquer momento? Então, como até o presidente ontem já manifestou, obviamente que nós estamos, tanto o atleta como clube, estamos garantidos contratualmente, né? Eu estou falando em relação a essas duas partes, para caso isso venha a ocorrer. É algo que preocupa? Sim. É um risco que o Internacional optou por correr? Também é. Mas no que diz respeito à questão jurídica, Zé, que nós, obviamente, que no momento que ele passa a ser atleta do Internacional, nós temos o dever, né, de acompanhá-lo e principalmente dar qualquer suporte jurídico. Segundo informações, relatos aí, a probabilidade é que isso seja julgado novamente mais para o final do ano. Mas desde o primeiro dia dele no Internacional até o último, ele vai ter todo o Mas tem uma cláusula de resguardo do Internacional, né? Tem cláusula, porque é um fato no qual nós já sabíamos, portanto... Agora, Rodrigo, olhando o elenco do Inter hoje, que é o 4º colocado, e ele tem chance de terminar o turno na liderança ainda, quando eu olho o elenco do Inter com o olhar de hoje, eu acho que nós da imprensa, nos equivocamos no começo da temporada ao colocar o Inter como café com leite nesse Campeonato Brasileiro. Passado quase um turno, eu vejo um time que tem um baita de um goleiro, que já tinha, que teve um Vitor Cuesta, vamos rodar a imagem da campanha do Inter, se solidificando como um dos grandes zagueiros, bons laterais na esquerda, um Rodrigo Dourado super bem, uma gama de atacantes que acho que poucos times têm hoje no Brasil, as opções que o Inter tem para o seu ataque, um D'Alessandro ainda jogando em alto nível, esse é o meu olhar de hoje. Mas lá atrás a gente não tinha esse olhar sobre o Inter quando começou o Campeonato Brasileiro. Quais são as razões que você apontaria para essa boa campanha? Você não formou esse elenco, já chegou com o campeonato em andamento, e olhando o Inter hoje, como é que a gente explica a nossa, digo geral, falha de avaliação da imprensa e a campanha do Inter hoje? Porque o Inter não era cotado para fazer a campanha que faz hoje. Mas, Zé, que assim, a avaliação talvez, não defendendo
vocês, mas ela era ou se dava em cima dos resultados apresentados até então. Isso é fato. O Internacional teve um primeiro semestre que certamente não era o projetado. Mas aí é que eu acho que foi o ponto-chave da questão. A manutenção do trabalho, a manutenção principalmente do Odair, que conhece a casa. Eu vejo assim, alguns pontos, a diretoria, né, tanto o presidente como o Roberto Melo, o vice, na convicção de manutenção do elenco, de manutenção da comissão técnica, ela foi, na minha visão, o ponto-chave dessa virada. Porque não é fácil você encarar todas as críticas numa eliminação de Copa do Brasil de forma ainda prematura, né, de não fazer a final do Campeonato Estadual, quer dizer, num ano seguinte ao retorno da Série B, que não foi campeão. Então, ou seja, mas eles acreditaram e principalmente nessa manutenção do trabalho, principalmente do Odair Helma, que, assim, estou há praticamente 2 meses e meio lá e posso afirmar para vocês que tem nele e na comissão técnica um grupo de grandes profissionais identificados com o clube, que conhecem o clube já de muito tempo e que tem o respeito dos atletas. A harmonia do grupo também, Rizek, desse grupo, eu acho até que por conta disso também, por conta das críticas, por conta dessas feridas que estavam abertas, o pessoal lá resolveu se unir e fazer da única competição que temos, cada jogo uma decisão. E é dessa forma que a gente tem entrado em campo, é dessa forma que tem sido aí essa ascensão do Inter. É o Grenal mesmo, porque eu lembrei agora. Foi um jogo em que o Renato, depois do empate, disse que o Inter jogou como time pequeno, desviou o foco, que foi o Grêmio não ter feito o gol, e o Odair Helma se defendeu, mas a partir dali ele criou gordura para seguir no comando do Internacional. Diga lá, não, em relação, por exemplo, ao prosseguimento do Campeonato Brasileiro, o fato do Inter estar jogando pode ajudar na parte física, na parte do planejamento e programação, principalmente até o final do ano, né? Em relação às outras equipes que estão disputando mais de uma competição. Não tem a menor dúvida. E o fato de, né, vamos lá, nós termos um elenco que, no nosso entendimento, está equilibrado, né, com as peças que chegaram aí, né? Só de centroavante agora são 3. O William Potter... Não, tem o centroavante mesmo, Damião, Jonathan Alves e Guerreiro, né? e Paulo, Aí tem, na verdade, o Potker, Gelado também. O Potker vem jogando mais como um dos jogadores. Mas, de atacantes, atacantes. Brenner, e ainda o Brenner, que é um jovem que a gente acredita muito. Jonathan Alves, o Damião, que está machucado, o Luca. Diga-se de passagem, o Damião também é altamente identificado com o clube, que é um dos maiores artilheiros da história, né, do clube. Então... O Nico Lopes, que acho que começa a jogar aquilo que a gente esperava dele. Verdade. Né? O Rossi, que veio no meio do Campeonato Brasileiro. O Wellington Silva e o Potker. Tá ruim de atacante não por lá, hein? Muito bem. Eu acho que temos realmente do meio para frente, né? Eu acho que o elenco todo é equilibrado. Mas o número de opções, né? Pelo menos em quantidade e qualidade, do meio para frente, poucas equipes, né, no futebol brasileiro tem. E aí a questão do Odair encontrar, eu acho que encontrou aí uma forma da equipe atuar, uma forma segura, o espírito altamente competitivo. E a gente tem a tranquilidade de qualquer um desses aí que você citou. E cada um deles, se for observar, tirando o Wellington Silva, que teve um problema de lesão, todos os demais tiveram muitas oportunidades, ou seja, atuaram bastante pelo time. Mostra que aí, como o Júnior falou, que pode ser uma... Não é o que queríamos, viu, Júnior? A gente quer que o ano que vem nós tenhamos esse problema que os outros clubes estão enfrentando, ou seja, pensar em 2, 3 competições. É para isso que a gente está trabalhando. Mas nesse momento, desse fato considerado negativo, a gente tem algum tipo de vantagem de poder treinar, de poder recuperar mais, né? Porque realmente a questão da recuperação hoje ela faz toda a diferença. E o legal é que você fica administrando expectativas, né? O Inter ainda há pouco administrava uma expectativa que não era positiva. Até internamente, a avaliação era de que o ano precisaria ser tranquilo para estruturar o trabalho, para poder voar nos próximos anos, para poder ter uma base adequada. Os resultados começam a vir. Agora você tem que administrar o contrário, né? Uma expectativa espetacularmente alta. Para que não haja frustração, né? E justa até, porque dentro de campo o time está correspondendo. Se alguém falar que o Inter pode ser campeão esse